Policiais humilham veterana negra em lanchonete. Segundos depois, eles veem isso na mesa dela. Não tem vergonha de mentir que serviu no exército? Pessoas como você mal conseguiam limpar os quartos dos soldados de verdade. O sangue de Elaine Wright pareceu congelar nas veias quando aquelas palavras cortantes romperam o silêncio do restaurante Riverside. A mão que segurava a chávena de café tremia ligeiramente, não de medo, mas de uma indignação contida que crescia no seu peito como uma tempestade a formar-se. Aos 68 anos, a veterana condecorada que arriscou a vida pelo seu país nunca teria imaginado que o seu uniforme militar e as suas medalhas seriam tratados como uma mentira por dois polícias arrogantes. O que aconteceria nos próximos minutos mudaria não só as suas vidas, mas também as de todos os que testemunharam a cena degradante. Elaine estava sentada sozinha numa mesa de canto no Riverside Diner, um estabelecimento modesto, mas acolhedor, no centro de Oakwood. Ela estava vestida com uma blusa de malha preta e calças de ganga, e tinha um livro de bolso de minutos seguintes mudariam não só as suas vidas, mas também as de todos os que testemunharam a cena degradante. Elaine estava sentada sozinha numa mesa de canto do Riverside Diner, um estabelecimento modesto, mas acolhedor, no centro de Oakwood. Ela vestia um casaco simples sobre uma camisa branca e o cabelo grisalho estava preso num coque elegante. Na mesa, além do café, havia apenas uma pequena moldura de fotografia à sua frente e um telemóvel. A veterana esperava pacientemente pela filha para o almoço mensal, que faziam religiosamente há anos. O problema começou quando os policiais Bradford e Matthews entraram no local. O estabelecimento estava quase cheio, mas havia algo na presença de Elaine, uma mulher negra num bairro predominantemente branco, que chamou imediatamente a atenção deles. Eles trocaram olhares e sorrisos antes de se dirigirem diretamente à mesa dela. Esta mesa é para 4 pessoas, senhora. Começou Bradford sem qualquer saudação. Não acha que está a ocupar muito espaço para alguém que está sozinha? O restaurante ficou gradualmente em silêncio. Elaine olhou calmamente para cima. Estou à espera da minha filha, senhor agente. Reservei especificamente esta mesa. Matthews riu. Você fez isso? Este lugar não aceita reservas. Está a tentar enganar-nos? Ele olhou em volta procurando a aprovação dos outros clientes, mas encontrou apenas olhares desconfortáveis. Elaine manteve a compostura. Décadas de disciplina militar eram evidentes em sua postura. Se verificar com a gerência, verá que tem um acordo especial. Venho aqui todos os meses. Foi então que Bradford notou o broche militar na lapela do casaco de Elaine. Sua expressão mudou de desprezo para escárnio. Então você é uma veterana. Deixe-me ver sua identificação. Com dignidade, Elaine tirou sua carteira de identidade militar de veterana da bolsa e a apresentou a Bradford. Ele a examinou com desprezo antes de jogá-la de volta na mesa. Qualquer um pode conseguir uma falsificação dessas hoje em dia. Você realmente espera que acreditemos que uma mulher como você serviu nas Forças Armadas, Elaine? Os seus olhos não mostraram reação, mas o seu coração disparou. Aquelas palavras eram como facadas, reacendendo memórias da discriminação que ela enfrentara ao longo da sua carreira militar. O que o polícia não sabia era que, por trás daqueles olhos calmos, se escondia uma mulher que sobrevivera a situações muito piores do que 2 polícias arrogantes. Numa cafsábia, era que por trás daqueles olhos calmos se escondia uma mulher, que tinha sobrevivido a situações muito piores do que 2 polícias arrogantes numa cafetaria. No meu tempo, Matthew continuou a aproximar-se de forma intimidante. Pessoas como tu só serviam na cozinha, se é que me entendes. O restaurante estava agora completamente silencioso. Alguns clientes baixaram a cabeça, envergonhados por testemunhar tal cena. Outros pareciam paralisados, sem saber como reagir. Se esta história te comoveu tanto quanto nos comoveu, não deixes de subscrever para acompanhar resultados poderosos como este. O que esses policiais não imaginavam era que a vida estava prestes a lhes ensinar uma lição sobre respeito que eles nunca esqueceriam. E tudo começaria com o que Elaine mantinha discretamente virado sobre a sua secretária. Algo que faria os joelhos desses homens tremerem quando descobrissem a verdade sobre quem eles realmente estavam a humilhar.
O agente Bradford pegou o boné militar de Elaine da mesa e examinou-a com desprezo. Sabe quantas bugigangas destas são vendidas em lojas de conveniência? Hoje em dia, qualquer um pode fingir ser um herói de guerra. Matthews deu um passo em direção a Elaine, inclinando-se para intimidá-la. Se serviu, diga-nos onde. Em que unidade, sob o comando de quem? Elaine respirou fundo. Flashbacks de décadas atrás voltaram em ondas. O calor sufocante do deserto, os estrondos ensurdecedores, os rostos dos companheiros que não voltaram para casa. Memórias que ela tentou manter trancadas, mas que continuavam a visitá-la nas noites mais silenciosas. Segunda Divisão Médica de Combate, Unidade Avançada de Trauma, sob o comando do Coronel James Harrington. Servi 3 missões entre 1990 e 1993. Não voltaram para casa. Memórias que ela tentava manter trancadas, mas que continuavam a visitá-la nas noites mais silenciosas. 5ª Divisão Médica de Combate, Unidade de Traumatologia Avançada, sob o comando do Coronel James Harrington. Servi 3 vezes entre 1985 e 1994. Bradford soltou uma risada zombeteira. Qualquer um pode encontrar isso na internet. Acham que somos idiotas? Um homem de meia-idade sentado à mesa ao lado levantou-se hesitante. Oficiais. Com todo o respeito, acho que estão a ser um pouco... Sente-se, senhor. Matthews interrompeu-o abruptamente. Somos idiotas? Um homem de meia-idade numa mesa próxima levantou-se hesitante. Oficiais, com todo o respeito, acho que estão a ser um pouco... Sente-se, senhor. Matthews interrompeu-o abruptamente. Estamos a conduzir uma investigação oficial. A interferência pode resultar em obstrução da justiça. O homem olhou para Elaine com um pedido de desculpas silencioso, antes de voltar para o seu lugar. O silêncio na cafetaria era quase palpável, agora. Investigação sobre o que exatamente? Elaine perguntou com voz calma, contrastando com a hostilidade crescente do agente. Temos relatos de pessoas a usar identidades militares falsas para obter descontos e vantagens, mentiu Bradford, improvisando uma justificação. E vocês parecem encaixar no perfil. A gerente da cafetaria Marina aproximou-se da mesa com cautela. Era uma mulher jovem com apenas 25 anos, mas o seu olhar demonstrava uma determinação além da sua idade. Agentes, posso ajudar em alguma coisa, senhora? A senhora Wright é uma cliente habitual aqui. Matthews virou-se para ela. Verificaram o seu estatuto de veterana? Tenha certeza de que estas credenciais são legítimas? Marina hesitou, claramente intimidada pela presença da polícia. Bem, não. Mas ela sempre foi muito respeitada aqui e o Dash... Então pode deixar isso para nós, disse Matthews. Tenha certeza de que estas credenciais são legítimas? Marina hesitou, claramente intimidada pela presença da polícia. Bem, não, mas ela sempre foi muito respeitada aqui e... Então não pode confirmar nada. Bradford interrompeu. Por favor, volte ao seu trabalho. Enquanto Marina se afastava relutante, Elaine manteve a compostura. No seu coração, algo ardia confirmar nada. Bradford interrompeu. Por favor, volte ao seu trabalho. Enquanto Marina se afastava relutante, Elaine manteve a compostura. No seu coração, algo ardia. Não apenas indignação, mas uma dor profunda que ressurgiu. Ela enfrentara racismo e sexismo ao longo de toda a sua carreira militar, acreditando que cada barreira que quebrava ajudava a pavimentar o caminho para outras que viriam depois dela. E agora, décadas depois, era como se nada tivesse mudado. Sabe o que eu acho? Bradford inclinou-se, baixando a voz perigosamente. Acho que pessoas como tu tentam apropriar-se de honras que não merecem. Provavelmente nunca estiveste perto de uma zona de guerra. Um lampejo de dor cruzou o rosto de Elaine, tão breve que apenas um observador atento notaria. Inconscientemente, a sua mão tocou a cicatriz sob a manga da jaqueta, uma lembrança de um ataque que custou a vida.
de 3 dos seus companheiros e quase a sua própria. Posso mostrar-lhe mais provas da minha patente se necessário, respondeu Elaine calmamente, mantendo a dignidade. Bradford bateu com a mão na mesa, fazendo o café derramar. Já vi o suficiente. Preciso que nos acompanhe até a esquadra da polícia para que possamos verificar a sua identidade. O susto fez com que a pequena moldura sobre a mesa se movesse, ligeiramente, mas permaneceu voltada para Elaine. No rosto dela, havia apenas uma sombra de reação, como se estivesse à espera que esse momento chegasse. Vendo que a sua intimidação não estava a ter o efeito desejado, Matthews decidiu aumentar a pressão. Ele agarrou a bolsa de Elaine e começou a revistá-la sem permissão. Isto é ilegal, disse Elaine com firmeza. Não tenho um mandado ou causa provável. Causa provável, zombou Matthews. Falsificação de identidade militar é: tenho um mandado ou causa provável. Causa provável, zombou Matthews. Falsificação de identidade militar é um crime federal. Isso me dá todo o direito. Naquele momento, uma jovem no canto da cafeteria começou a filmar discretamente com seu telemóvel. Bradford percebeu e apontou para ela. Desligue isso agora. Mesmo. É proibido fotografar policiais em serviço. Não, não é, respondeu ela calmamente, continuando a gravar. É meu direito constitucional. Bradford deixou Elaine momentaneamente para confrontar a jovem, mas ela permaneceu firme. Esse pequeno ato de resistência pareceu fortalecer os outros clientes, que começaram a murmurar em desaprovação. Voltando, furioso para a mesa de ela, Bradford agarrou-lhe o braço com força desnecessária. Levante-se. Você vem conosco? Elaine não resistiu fisicamente, mas também não se mexeu. Agente, estou à espera da minha filha. Ela chega a qualquer minuto. A sua filha pode visitá-la na esquadra, retorquiu Matthews com desdém. Tenho a certeza de que ela está habituada a visitas como esta. Essa insinuação cruel foi a gota de água. Pela primeira vez, os olhos de Elaine brilharam com algo diferente de paciência. Uma determinação feroz. Um fogo que os anos não tinham apagado. Ela levantou-se lentamente, surpreendendo o polícia. Havia uma presença nela que não existia. Antes, como se a veterana condecorada que tinha liderado homens e mulheres em combate estivesse gradualmente a emergir por baixo da superfície da senhora paciente. Vou acompanhá-los, senhores, disse ela com uma calma alarmante. Mas primeiro gostaria de fazer uma chamada. Mal, riu ele, puxando-a para a porta. Claro que vai querer chamar um advogado. Vocês todos correm sempre. Foi então que o telemóvel de Elaine tocou. O som interrompeu Bradford e ela olhou para o aparelho sobre a mesa. O nome no visor era claramente visível. Catherine Wright, chefe da polícia. Os olhos de Bradford arregalaram-se por um momento. Matthews, que segurava o outro braço de Elaine, hesitou visivelmente. Por favor, posso atender? É a minha filha. É, a minha filha, perguntou Elaine com a mesma calma inabalável. A atmosfera no restaurante mudou num segundo. Uma tensão elétrica pairava no ar, enquanto todos observavam a cena se desenrolar. O que fariam agora esses polícias arrogantes e quem exatamente era essa mulher que eles estavam tratando com tanto desrespeito? A resposta parecia estar prestes a entrar pela porta do Riverside Diner. E quando isso acontecesse, as consequências seriam muito maiores do que qualquer um poderia imaginar. O telefone continuou a tocar, enquanto um silêncio tenso tomava conta da lanchonete. Bradford e Matthews trocaram olhares nervosos, de repente sem saber como proceder. Atenda, ordenou Bradford, tentando manter a voz firme. Ele relutantemente soltou o braço de Elaine como se estivesse a libertar algo perigoso. Elaine pegou no telemóvel com calma estudada. Olá, querido, disse ela, a sua voz afetuosa contrastando com a atenção na sala. Sim, estou na cafetaria. Não se preocupe, estou bem cuidada. Seus olhos encontraram os de Bradford enquanto ela falava. Na verdade, acho que você deveria vir agora. Há 2 policiais aqui que estão muito interessados em verificar minha identidade militar. Do outro lado da linha, a resposta foi breve e definitiva. Elaine desligou e olhou para os policiais. Minha filha chegará em 2 minutos. Ela estava estacionando.
Matthews, tentando recuperar o controle da situação, pegou a moldura que estava sobre a mesa. Vamos ver quem é essa sua filha importante. Quando ele virou a foto, seu rosto empalideceu. Na foto, uma mulher negra em um uniforme policial formal com a insígnia de chefe estava ao lado de Elaine, ambas sorrindo durante uma cerimônia oficial. Vamos ver quem é essa sua filha importante. Quando ele virou a fotografia, o seu rosto empalideceu instantaneamente. Na foto, uma mulher negra em uniforme formal da polícia com a insígnia de chefe estava ao lado de Elaine, ambas sorrindo durante uma cerimônia oficial. Bradford arrancou a moldura das mãos trêmulas de Matthews. Isso não prova nada, disse ele. Mas a sua voz já não tinha a mesma convicção. Qualquer pessoa pode manipular fotos hoje em dia. A porta da cafetaria abriu-se naquele momento. Todas as cabeças se viraram para ver a mulher que entrava. Alta e imponente, vestia um fato azul marinho impecável e trazia uma pasta de couro. A chefe da polícia, Catherine Wright, caminhava com a autoridade de alguém habituada a comandar salas inteiras apenas com a sua presença. Os clientes da cafetaria, que antes observavam em silêncio, agora cochichavam entre si. Alguns pegaram nos telemóveis para gravar o momento. Bradford e Matthews ficaram paralisados. O rosto de Matthews estava tão pálido quanto o papel. Um papel. Enquanto Bradford alternava entre a fotografia nas suas mãos e a mulher que acabara de entrar. Mãe, disse Catherine, aproximando-se de Elaine e beijando-a na bochecha. Depois, virando-se lentamente para os dois agentes, perguntou com uma calma perigosa. Agentes Bradford e Matthews, não é verdade? Gostaria de saber por que estão a molestar a minha mãe. Bradford tentou uma última manobra. Chefe, certo? Estávamos apenas a verificar o dash. Verificar o que exatamente? Interrompeu Catherine, com a voz tão afiada como o aço. O estatuto militar de uma tenente-coronel, condecorada com a estrela de bronze pela bravura em combate. Ou talvez estivessem a verificar se ela realmente tinha sofrido aquela lesão que quase lhe custou a perna enquanto evacuava soldados feridos sob fogo inimigo. A cafetaria estava completamente silenciosa agora. Cada palavra de Catherine ecoava com clareza cristalina. Chefe, houve um mal-entendido. Matthews tentou com a voz quase inaudível. Catherine silenciou-o com um olhar. Em seguida, voltou a sua atenção para a mãe. O que exatamente eles fizeram? Elaine Wright, que enfrentou fogo inimigo, salvou vidas e suportou preconceitos durante a guerra, houve um mal-entendido. Matthews tentou dizer, quase inaudível. Catherine silenciou-o com um olhar. Em seguida, voltou a sua atenção para a mãe. O que exatamente eles fizeram? Elaine Wright, que enfrentou fogo inimigo, salvou vidas e suportou preconceito ao longo de toda a sua carreira. Finalmente, permitiu que uma única lágrima escorresse pela sua bochecha. Eles disseram que o meu cartão militar era falso, que pessoas como eu só lavavam pratos no exército. Eles questionaram o meu direito de estar aqui, revistaram a minha bolsa, sem permissão. Catherine respirou fundo, respiração controlando visivelmente a sua fúria. Depois fez algo inesperado. Tirou o telemóvel do bolso e discou um número. Secretário Johnson, sou eu, Catherine Wright. Preciso da sua ajuda numa situação delicada. Fez uma pausa ouvindo. Sim, envolve a minha mãe. Estou com 2 oficiais que questionaram as credenciais militares dela e pensei que o senhor, como secretário dos assuntos dos veteranos, poderia esclarecer algumas coisas. O rosto de Bradford ficou pálido. O seu parceiro parecia prestes a desmaiar. Catherine. Passou o telefone aos agentes, colocando-o no altifalante. A voz profunda e autoritária do secretário dos assuntos dos veteranos ecoou na cafetaria. Agentes, quero deixar absolutamente claro que a tenente-coronel Ella Wright não é apenas uma veterana legítima, mas uma heroína nacional cujo serviço está documentado nos arquivos do Pentágono. Os ferimentos que sofreu ao salvar uma unidade inteira em território hostil renderam-lhe não apenas a estrela de bronze, mas o respeito eterno das Forças Armadas. Questionar as suas credenciais não é apenas um erro, é uma ofensa ao legado de serviço e sacrifício que ela representa.
Bradford segurava o telefone como se fosse uma bomba prestes a explodir. A sua arrogância tinha se dissolvido completamente, substituída por puro terror. Naquele momento, Marina, a gerente da cafetaria, aproximou-se com determinação. Chefe Wright, tenho algo que talvez queira ver. Ela estendeu o telemóvel, mostrando um vídeo que tinha sido gravado desde o início da interação. Catherine assistiu, por alguns segundos o rosto endurecendo a cada momento que passava. Sem tirar os olhos do ecrã, estendeu a mão em direção aos distintivos e armas dos agentes. Agora, chefe, por favor, implorou Matthews. Agora. A palavra ressoou como um trovão. Com as mãos trêmulas, ambos entregaram os distintivos e as armas, colocando-os sobre a mesa. Catherine virou-se para os clientes da cafetaria. O preconceito não apenas se manifesta em capuzes e tochas. Às vezes ela se veste com um distintivo. E quando isso acontece, a traição da confiança pública é ainda mais grave. Ela então acenou para 2 policiais que acabavam de entrar, claramente sua escolta pessoal, que havia chegado logo atrás dela. Leve-os para a delegacia. Quero relatórios completos sobre todas as queixas contra eles nos últimos 5 anos. Na minha mesa até o final do dia. Enquanto Bradford e Matthews eram escoltados para fora, Catherine sentou-se ao lado de sua mãe. Pela primeira vez, Elaine deixou a força falhar, permitindo-se ser abraçada pela filha. Como soube? Perguntou Elaine em voz baixa. Catherine sorriu gentilmente, pegando na mão da mãe. Acha que não tenho contactos nesta cafetaria? A Marina ligou-me assim que começaram a incomodá-la. Enquanto mãe e filha partilhavam aquele momento íntimo de conforto, os clientes da cafetaria começaram a aproximar-se um por um para pedir desculpa por não terem intervindo mais cedo. Mas todos sabiam que o castigo dos Rayal ainda estava para vir. A humilhação pública era apenas o começo. O que aconteceria a Bradford e Matthews quando as portas da esquadra se fechassem atrás deles seria uma lição que nenhum agente em Oakwood jamais esqueceria. A audiência disciplinar dos agentes Bradford e Matthews será amanhã às 9h amanhã, anunciou Catherine, guardando o telemóvel. Todas as testemunhas já confirmaram a sua presença. 3 semanas se passaram desde o incidente no Riverside Diner. O que começou como uma simples refeição entre mãe e filha se transformou num caso que abalou o departamento de polícia de Oakwood e reacendeu conversas necessárias sobre preconceito institucional. Elaine ajustou a gola do seu uniforme militar completo, o mesmo que usaria na audiência disciplinar. Cada medalha e insígnia contava uma história de coragem que os oficiais tentaram apagar. Precisa mesmo de mim lá? Perguntou ela sem levantar os olhos. Já dei o meu depoimento. Catherine aproximou-se e sentou-se ao lado da mãe. Não é por eles que quero que esteja lá. É pelos outros. Os bons oficiais que precisam de ver o que acontece quando o preconceito usa um distintivo. Enquanto isso, na delegacia, Bradford esvaziava o seu armário. A suspensão administrativa tinha sido apenas o começo. As investigações revelaram um padrão de comportamento. 6 queixas anteriores, todas apresentadas por pessoas negras e latinas, alegando abuso de autoridade. Casos que tinham sido sistematicamente ignorados. Eles vão despedir-nos, murmurou Matthews, parado na porta. O seu rosto havia perdido a arrogância que o caracterizava semanas atrás. A minha mulher não atende às minhas chamadas. Os meus filhos estão a ser gozados na escola. Bradford fechou a porta do armário com força. Aquela velha arruinou as nossas vidas. Uma voz baixa soou atrás deles. Vocês arruinaram as vossas próprias vidas no momento em que decidiram que a cor da pele determina o valor de uma pessoa. Era o sargento Ellis, um veterano de 30 anos da polícia e mentor de Catherine. Mentora de Catherine. Amanhã não se trata de punição, trata-se de responsabilidade. Algo que vocês deveriam ter aprendido no primeiro dia com esse distintivo. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. Jornalistas, policiais, membros da comunidade. Todos queriam testemunhar o desfecho do caso que se tornou um símbolo de algo maior
do que dois policiais problemáticos. Catherine e Elaine entraram juntas. Um murmúrio de admiração percorreu a sala quando viram a imponente tenente-coronel em uniforme, completo, suas medalhas refletindo a luz. Bradford e Matthews já estavam sentados com expressão séria quando o presidente do conselho disciplinar bateu o martelo. Esta audiência não é apenas sobre dois agentes, começou ele. É sobre um sistema que nos permitiu chegar aqui. Um por um, as testemunhas levantaram-se para contar as suas histórias. Marina, a gerente da cafetaria, apresentou o vídeo completo do incidente. Outros cidadãos relataram encontros semelhantes com os mesmos agentes. Então foi a vez de Elaine. Ela caminhou lentamente até o centro da sala, apoiada em uma bengala nova, presente dos veteranos locais que se reuniram para apoiá-la quando souberam do incidente. Servi este país por 28 anos, começou ela, sua voz calma preenchendo o silêncio. Tratei feridos em 3 zonas de guerra diferentes. Vi jovens morrerem nos meus braços. Corri sob fogo inimigo para salvar soldados feridos. Fez uma pausa. Nunca me perguntei qual era a cor da pele deles quando sangravam. O silêncio era absoluto. O que me magoou naquele dia não foram as palavras daqueles homens. Foi o silêncio de todos os outros, de todas as pessoas naquela cafetaria que desviaram o olhar. Cada um de vocês que em algum momento viu algo errado e decidiu que não era problema seu. Bradford tentou olhar para ela, mas não conseguiu. Manter o olhar fixo nela. Quando a audiência terminou, a decisão foi unânime. Demissão imediata, revogação das licenças policiais e processo criminal por assédio e má conduta. Mais tarde, no Riverside Diner, agora decorado com fotos de veteranos de todas as etnias que serviram o país, Elaine e Catherine partilharam uma refeição. Uma pequena placa na mesa do canto agora identificava-a como reservada para heróis. Sabe o que é engraçado, mãe? Disse Catherine cortando o seu waffle. Durante anos, ensinaste-nos a nunca esperar que pessoas como eles mudassem, que teríamos de ser 2 vezes melhores e trabalhar 2 vezes mais. Elaine sorriu. E tu eras? Sim, mas hoje percebi uma coisa. Nós não mudamos, Bradford e Matthews. Provavelmente nunca mudaremos, mas mudamos o sistema que os protegia, e isso é tão importante. Elaine estendeu a mão sobre a mesa, entrelaçando os dedos com os da filha. Quando eu estava no exército, aprendi que as batalhas mais importantes raramente são vencidas com um único golpe. É preciso persistência. Marina aproximou-se com 2 chávenas de café, cortesia da casa para as nossas clientes favoritas. Ela hesitou, depois acrescentou. Sabem que 3 jovens oficiais vieram aqui ontem, negros como vocês? Disseram que se alistaram na academia por causa desta história, por causa de vocês também. Naquele momento, lágrimas silenciosas de gratidão escorriam pelo rosto de Elaine. A verdade revelou-se com clareza cristalina. A nossa maior ferramenta contra a injustiça não é apenas resistir com dignidade. É inspirar outros a levantarem-se e continuarem a luta que começamos. A batalha de Ella Wright não terminou naquela cafetaria. De certa forma, estava apenas a começar em todos os jovens inspirados pela sua história. Em todas as pessoas que agora pensariam 2 vezes antes de permanecerem em silêncio diante da injustiça.